Bem, pessoal, tô fazendo esse novo vídeo aqui porque pediram para eu comentar como que foi a minha experiência de estudo até aqui, para essa prova do TJ São Paulo de 2017. Quero deixar claro que eu ainda não fui aprovado. Segundo o gabarito, as minhas anotações, eu fiquei com 88,8 de 100 questões, segundo o gabarito, primeiro o gabarito preliminar, eu acertei 88 questões. E segundo os últimos concursos, se isso se confirmar, que provavelmente daqui a um mês e meio, em setembro, conforme os últimos editais, demorou 2 meses após a prova para sair a primeira convocação para a prova prática. Só em setembro que eu vou saber exatamente qual foi minha colocação e exatamente os pontos que eu tirei, com gabarito confirmado ou reformado ou não, tá? Então, até agora, eu não tenho certeza da minha aprovação, embora estou muito confiante em função do meu desempenho que foi na prova. Como que foi isso? Eu já atualmente estou desempregado e tenho uma certa quantidade de tempo para estudo. Mas muitos especialistas dizem que William Douglas e outros que eu estudei e li, isso não quer dizer referência nenhuma para aprovação. Uma quantidade exorbitante de tempo para estudo, uma quantidade razoável, né, como eu tenho hoje, isso não quer dizer aprovação. Mas como que foi a minha caminhada, tá? O edital saiu em março, 3 meses para a prova, comecei a estudar exatamente quando saiu o edital. E pela análise do edital, como tem uma certa... embora esse concurso realmente eu estudei com afinco, antes eu tinha alguns conhecimentos de teoria, de como estudar, de como fazer técnicas de estudo, metodologia, quadro de horário, ciclo de estudo, então eu tinha um certo conhecimento. Porém, eu não conseguia aplicá-los em função do trabalho que eu executava quando eu estava empregado. Eu normalmente eu chegava 9, 8 horas da noite todo dia e fora as horas extras que tinha que fazer, então era complicado. Então, efetivamente, quando eu fiquei desempregado, eu consegui fazer um quadro de horários, um ciclo de estudo consistente e consegui cumpri-lo. E talvez seja até pressão também, por estar desempregado também. Eu quis. Eu estudei com afinco, tá? Mas analisando o edital, na minha humilde interpretação, o que eu entendo? Para ensino médio, e para este tipo de concurso, que é o TJ de São Paulo, e para outros de tribunais, pelo que eu analisei, eles são bem específicos em termos da legislação que eles indicam no edital. Então, o conteúdo em relação a outros concursos, como a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que eu estou estudando agora, é menor. Embora tem que ter um esforço sobrenatural para estudo. Ou seja, você tem que realmente praticamente decorar a letra da lei. Só que decorar a letra da lei, existem métodos, metodologias que dá para você fazer colocar o conteúdo da letra da lei na sua mente, na memória em vez de ser na memória de curto prazo, de longo prazo. E simplificadamente, o que eu recomendo, tá? Tem que fazer uma quantidade exagerada de exercícios dos últimos concursos, da banca, se tiver tempo de outras bancas do mesmo conteúdo, tem que fazer, que só assim que aquele conteúdo é enraizado na memória de longo prazo. Você pode ler, reler, fazer resumo, explicar a matéria, mas o que garante que você consiga guardar aquele conteúdo é fazendo exercícios. Tem que fazer exercícios e repeti-los
O Cristiano Cavalcanti comentou que, e eu apliquei isso, que se você tem que fazer muitos exercícios e chegar a um nível de acerto de acima de 90%. De no mínimo 90% de acerto. Como que é isso? Que eu aprendi lá com ele, o Cristiano Cavalcanti, resumidamente. Você tem que ter uma meta diária de exercício para você fazer. Então, por exemplo, você pega português. Pega português e pega, sei lá, as últimas provas do TJ São Paulo, ou dos tribunais. No caso do TJ São Paulo é VUNESP, então você pega as últimas provas da VUNESP. Tenta pelo menos fazer por dia umas 2 provas anteriores da VUNESP. Sei lá, por exemplo, as questões é em torno de 25 a 30 questões de português por prova da VUNESP. No caso do TJ, para português é muito mais texto e interpretação de texto. E tem realmente gramática, tem regência, tem todos a parte de interpretação, mas tudo é voltado em texto. Então eles incluem na prova 2 ou 3 textos e você tem que fazer. E boa parte das questões é interpretação de texto. Então o que eu recomendo? Fazer muitos exercícios. Se você fez uma vez, você viu lá a quantidade de acertos, está abaixo de 90, você espera um dia, entende o que você errou, tenta interpretar o que você errou, estudar. No dia seguinte, você refaz todos esses mesmos exercícios, inclusive os acertos que você acertou. E você mede de novo quanto que teve o seu percentual de acerto. Abaixo de 90, terceiro, faz de novo, estuda de novo, interpreta, vê o que aconteceu. No terceiro dia você refaz. Provavelmente, até o terceiro dia, pela minha experiência, eu chego assim, para mim, resolveu, no máximo em 3 dias eu consegui chegar a um nível de acerto de acima de 90%. Isso é suficiente para passar em qualquer concurso de tribunal. E isso vale para qualquer matéria. Para qualquer matéria. Mais para frente, como eu estou começando e eu estou estudando agora, eu estou me dedicando aqui para outros concursos, talvez vai ser espaçado os vídeos que eu vou estar postando. Tá? Mas eu estou aplicando essas metodologias para mim e espero que funcione. Se funcionar, o TJ São Paulo 88,8, consegui atingir o nível de acerto de 88. Espero que se confirme esse gabarito e daqui em setembro, e aí eu faço um vídeo para comentar com vocês o resultado. Mas foi assim. E como que eu estudava? Estava desempregado, estou desempregado desde janeiro, então eu estudava, acordava às 6 horas da manhã, todos os dias, de domingo a domingo. Lógico, domingo era um pouco mais maleável, mas praticamente em média de 6 horas da manhã, tentava preparar o café para minha esposa antes de trabalhar, essas coisas, antes dela ir trabalhar, cuidava da casa, da limpeza, da cozinha, e tentava iniciar o meu ciclo de estudos a partir das entre 8 e 9 horas da manhã todos os dias. E terminava minhas atividades de estudo umas 10 horas da noite. É isso que eu fazia. Mas só que no meu caso, eu estou parado, optei por só estudar, ficar em casa e só estudar, porque eu entendo que eu tenho mais condições de passar em função dos últimos cursos. E esse concurso foram 3 meses. Então, esse conteúdo é possível. Dá uma analisada, tem muitos concursos de tribunais que normalmente são similares aos concursos do TJ São Paulo. Para ensino médio, tá? Para ensino médio que eu estou colocando, tá? Então, é possível, em curto espaço de tempo, conseguir absorver esse conteúdo. Só que lembro, de novo, retomo, tem que fazer muitos exercícios, muitos, exagerados, assim, você tem que, a partir do momento que você conhecer o tema, você tem que fazer, refazer, porque são muito, embora assim, o conteúdo é menor em relação aos outros concursos, é uma quantidade considerável, porque são 12 itens, 12 matérias, que você tem que chegar na hora da prova e saber, como eu falei, 90% do conteúdo para se dar bem nas questões. E outra coisa que eu recomendo, pelo menos, por exemplo, no caso do TJ São Paulo, eu fazia
2 simulados por mês. O que é o simulado? Não é uma matéria, não é português só. O simulado é você simular a prova. Ou seja, escolher 100, no caso do TJ eram 100 questões, simular fazendo a prova. Inclusive simulando, preenchendo o gabarito. Tá? Isso eu recomendo. Tudo simulando exatamente igual. E o que eu fazia? Eu ia, como eu procurava ficar saía de casa, ia para uma biblioteca e simulava 5 horas, que no caso do TJ São Paulo foram 5 horas de prova, as 5 horas de prova. Então eu sentava, começava às 8, terminava 1 hora da tarde. Ou tinha hora que eu fazia à tarde, eu começava 1 hora e terminava às 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Então era assim que eu fazia, inclusive preenchendo o gabarito. Sem nada, era imprimir a prova inteira como se fosse a mesma prova, o simulado, e fazia. Tem simulados, você podia pegar as provas anteriores, você pode pegar as provas anteriores e simular você fazendo a prova, como também você pode montar uma prova, tá? E se você for montar as questões, as 100 questões, eu recomendo você fazer isso no início do mês e fazer essa prova no final do mês. Porque se você montar a prova, você vai saber o conteúdo e as questões. E aí não vai valer. E aí se você tentar fazer esse simulado no dia seguinte, não compensa. Então se você for montar um simulado, você pega as provas, as questões, monta no início do mês e tenta resolver esse simulado no final do mês. Eu acho que é um período considerável aí de 20 a 30 dias para você não ter as questões na sua mente que você montou, tá? Com relação ao material, no caso do TJ São Paulo, eu comecei a estudar por conta própria. Como era a letra da lei, e 40% da prova também era exatas, e eu tenho formação em exatas, eu entendi que dava para estudar sozinho, sem fazer nenhum tipo de cursinho nem nada, tá? E eu recomendo, é possível. Se você tem uma situação financeira não muito boa, eu recomendo, você não precisa, tá? Agora, precisa de internet. E se você estudar em casa, tem que ter internet em casa. Se não tiver, você tem que ir para alguma biblioteca que tem internet gratuita e você tem que estudar. Tem que ter pelo menos a internet. E no YouTube tem tudo, todas as aulas, na verdade tem muitas coisas, é que você tem que montar, né? Você tem que ficar caçando, você tem que entender o conteúdo, dá um pouco mais de trabalho. Mas é possível, sem você pagar nada, você conseguir estudar sozinho. Tem que ter uma certa disciplina e persistência, mas é possível. E eu comecei assim, estudando sozinho. O que eu fiz no último mês? No último mês, eu tinha dificuldade em 2 matérias, em Direito Processual Civil e em uma legislação específica para esse concurso, que eram as normas de corregedoria. E eu acabei comprando um curso na internet, que era resolução de provas, que era a reta final, eu estava na reta final, estava na revisão, então eu acabei comprando esse curso, porque eu tive muita dificuldade, não tinha muito material, lei específica, e aí eu realmente tive que comprar esse material. Então isso aí, cada caso é um caso, tá? Mas o que recomendo? Nesse primeiro momento, tenta estudar sozinho, tenta pegar o que tem de material, tenta pesquisar, porque tem muita coisa, de repente você compra um cursinho, tem professores que você não gosta. Então o que eu recomendo? Não compra nada de imediato, não entra de cabeça. Entra aos poucos, para que você consiga entender exatamente onde você está pisando, qual que são as suas limitações, e aí você consegue exatamente ter propriedade para comprar um curso próprio para você, para que se encaixe com você. Não fique... não, eu sei que tem muita gente que busca, porque assim, o que acontece? Eu já passei por isso, há muitos anos atrás. Eu queria ser fiscal da Receita Federal, o salário na época era mais de 10 mil reais. Então assim, eu acabei indo, fazendo um cursinho, tudo. E tem hora que acaba desmotivando. Então, o que eu recomendo? Tenta
ver exatamente como que você se comporta. Tem muito conteúdo no YouTube, tudo está na internet, as provas anteriores estão lá. Então é possível você tentar iniciar o estudo sozinho, tá? Tem ensino lá, tem técnicas, tem tudo. Dá para você conseguir. O que eu considero isso no início? Conseguir o que é. Para mim, eu li várias vezes, William Douglas e outros especialistas em termos de técnica de estudo. E o que eu fiz? No final, eu acabei pegando um conselho de um de outro e montei uma metodologia para mim, que eu consegui me adaptar melhor. Então, acho que talvez muitas das desmotivações, a pessoa fica desmotivada para estudo, é porque tenta seguir à risca uma metodologia de alguém, de algum especialista que diz que é especialista, e acaba não se dando bem para aquela metodologia e aí acaba se desmotivando. Então, eu recomendo, por experiência, eu que passei por isso, o que eu entendo? Eu criei um método para mim. Lógico, eu uso muitas coisas, eu confesso muitas coisas, de duas pessoas, de William Douglas e do Cristiano Cavalcanti. E eu vou deixar os links aí das pessoas aí para vocês pesquisarem depois. Mas eu acabei adaptando e criando um processo para mim, para que eu consiga absorver o conteúdo, tá? Então tem certo, por exemplo, vou dar um exemplo. Todos recomendam você estudar várias matérias ao mesmo tempo, no mesmo dia. Várias matérias que eu digo não é várias, mas tipo assim, uma ou duas matérias. Nunca estudar um único conteúdo num dia. Para mim, certas matérias eu tive que estudar até o fim. Eu peguei uma matéria e não coloquei outra matéria. Eu estudei até o fim. Por exemplo, o Código Penal, que era uma quantidade menor em relação às outras legislações desse concurso TJ, eu acabei estudando ele inteiro sozinho. Sozinho e terminei, sem incluir nenhuma outra matéria junta. Então depende muito de cada caso. E você tem que encontrar o seu modo, o seu método de estudo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha simplificado um pouco aí na verdade, simplificado não, tentado explicar como é que foi a minha metodologia de estudo para o TJ de São Paulo. Espero que eu consiga, com esse método que eu criei para mim, para estudo, eu consiga ter êxito nos concursos, porque o TJ de São Paulo era uma preocupação minha de conseguir estudar e concluir esse concurso, ter uma chance de passar, porque era um porto seguro, estou desempregado, então seria uma garantia, tá? Felizmente, pelo gabarito, repito de novo, não está nada certo, ainda tem que sair o gabarito final e tem que sair a minha nota, o meu nome. Mas pelo gabarito, que o preliminar, eu fui razoavelmente bem, tá? Então, assim, só que não é o concurso ideal que eu estou buscando, tá? Então, eu espero que eu acho que daqui uns 6 meses, uns 3 meses, 4 meses, eu tenho novas notícias aí dos outros concursos e aí, se realmente eu conseguir concluir a minha metodologia, meu estudo e conseguir ter êxito nos concursos, aí eu vou começar a recomendar algumas, por minha experiência, como que foi, tá? Então, atualmente o que eu recomendo? Tribunais. Tem muitos, por exemplo, TJ São Paulo. Vou deixar um link, desculpa, é a primeira vez. Eu vou deixar um link aqui, de novo, eu deixei no vídeo anterior, eu vou deixar novamente, do Estratégia Concurso, do site do Estratégia Concursos. Um vídeo do Ressaca TJ São Paulo. Lá tem tudo, na verdade é um vídeo longo, então vocês podem acelerar, pode botar uma velocidade de 1,5, eu costumo fazer 1,5 até 2 se você tiver condições, ou é um vídeo quase de 2 horas, mas eles comentam todos os concursos similares que estão aprovados, que já tem edital, ou que vão sair o edital, similares ao TJ São Paulo. O que é similar? É bem similar, é uma quantidade menor de conteúdo, no meu entender, para ensino médio. Não tem redação, não tem discursiva, não tem prova discursiva, é só acerto.
e é possível começar a estudar para esses concursos, tá? Então, dá uma olhada lá nesse vídeo, é muito bom, quem estiver interessado, dá uma olhada nesse vídeo que eles comentam salários, os concursos vão ter. Agora, especificamente para São Paulo, vai ter do interior. Exatamente a mesma, pode ter alguma variação, mas eu creio que não, porque é similar. Quando saiu o TJ São Paulo Capital, nos últimos 2 concursos, depois de 3 meses, 4 meses, saiu o edital para o concurso do interior. Então, eu recomendo quem está em São Paulo ou estudar para esse concurso e estudar para os outros tribunais. É possível, ensino médio é possível, tá? Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem um comentário aí no vídeo embaixo, que assim que possível, nos meus intervalos de estudo, eu respondo, tá? E uma mensagem final aí que todo mundo que eu recomendo, tá? Concurso tem muito a ver com motivação, psicologia, é complicado. E concurso realmente é dificílimo, porque assim, são conteúdos totalmente diferentes, principalmente que todos caem em direito, todos caem em legislação, e é complicadíssimo quando você é uma pessoa tem primeiro contato, nunca estudou para concurso e vai estudar, existe uma barreira que você fala assim, do impossível, você fala assim, meu, isso aqui é impossível, eu não vou conseguir, isso aqui não vai entrar nunca na minha cabeça. Isso me passou várias vezes pela minha cabeça sobre isso, tá? Então, o que eu recomendo? É persistência. Você tem que persistir. E vou ser sincero, não é fácil. Não é fácil porque são coisas que você não entende e que você precisa ter uma certa dedicação para quebrar a barreira. O que eu chamo a barreira? A barreira do possível, do impossível, que você considera impossível, para o possível. E, na minha visão, simploriamente, mas isso tem muitas coisas antes disso, é com relação a resolver questões de banca, de concursos anteriores, que é os 90%. A partir do momento que você tem um nível de acerto de no mínimo 90% em cada conteúdo, você quebra essa barreira do impossível para o possível. É como se desse um estralo. Eu posso dizer, para mim foi assim, é como se fosse abrir uma janela, uma luz com relação a concursos públicos, tá? Só que para mim chegar nesse nível, vou ser sincero, demorou uns 3 meses. Porque você tem que persistir e fazendo muito exercício. Tem que persistir. Não adianta, não tem milagre. E aí tem hora que você precisa de uma aula, uma videoaula para você conseguir entender aquele conteúdo, tem hora que você precisa ler bastante, mas tudo se resume. No final de tudo, depois que você fez uma aula e entendeu tudo, você tem que fazer exercícios. É só aí que você consegue transpor essa barreira, que eu chamo do impossível para o possível. Tá bom? Então, repetindo, eu vou deixar 3 links embaixo desse vídeo. Primeiro é do Estratégia Concursos, é um vídeo de quase 2 horas, que é a Ressaca TJ São Paulo, onde isso é para ensino médio, tá, pessoal? Que eu estou comentando aqui sobre ensino médio. E vou deixar os 2 nomes que eu considero legais de vocês aprenderem metodologia. Na verdade, 3 nomes que eu considero legais como metodologia de estudo que você tem que fazer. Que é o William Douglas, o Alexandre Meirelles e o Cristiano Cavalcante, tá? Vou deixar esses nomes, vocês coloca esse nome lá, você vai pesquisar, você vai saber quem são eles, estuda e vocês vão conseguir entender
basicamente o que eles explicam com relação à metodologia de estudo, tá? E para mim agora, o que eu vou fazer agora? Já comecei, estou estudando para concursos de Brasília, que são basicamente 3 ou 4. Estou estudando para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que o edital provavelmente vai sair aí nos próximos 15 dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, tá? E tem algumas matérias em comum. Eu já vou começar a me preparar para os dois, para mim, que eu considero os principais concursos, é para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, tá? Todos esses concursos também têm ensino médio e ensino superior. E agora estou numa nova fase, realmente são muito mais, o conteúdo é muito maior. Eu diria que seria o dobro do Tribunal de Justiça do TJ São Paulo, quase o dobro, né, para cada um desses concursos. Mas, pelo que eu tive a experiência de estudo, eu entendo que é possível. Como eu falei, sair da barreira do impossível para o possível. Mas não existe, é a velha frase americana, no free lunch. Não existe almoço grátis. Tem que ter um esforço, dedicação e persistência. E recomendo a todos. É possível, tendo disciplina, esforço e persistência. Tá bom, pessoal? Boa sorte a todos. Boa sorte para mim também, porque eu estou nesse início da minha jornada. E depois aí, acho que daqui um mês e meio, quando sair o resultado final do TJ, eu posto um vídeo favorável ou desfavorável, eu posto um vídeo aí para vocês sobre isso, tá bom? Um abraço e boa sorte a todos.